todas as sortes de bênçãos. Aqui estamos nós para juntos falarmos acerca das coisas do reino. Bem-vindos sejam todos. Mais uma leva de pessoas, de amigos, de irmãos se inscreveram no nosso canal e já estamos rumo a mais novos 500. Virou ontem aí, já vamos aí para quase mais 500 se inscrevendo. Glória a Deus, nós temos sido aí uma porta de força contra o sistema religioso doutrinal. Bom, amanhã eu e a minha esposa estamos de volta, tivemos que fazer uma viagem, fomos a Porto Alegre, fomos muito bem recebidos pelo casal que nos esperava lá para uma conversa entre pessoas que se amam, se respeitam, e chegamos bem, retornamos. Amanhã, domingo, a partir de 8h30, eu e a minha esposa, junto com os demais irmãos, já estaremos no local para juntos termos uma confraternização logo após, às 9 horas, no canal Graça Sem Retoque. Estaremos ali transmitindo o louvor, o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Estaremos ali já louvando o Criador, exaltando a obra perfeita de Alcha, e estaremos assim garantindo o nosso amor, a nossa comunhão entre os irmãos. Às 10h20, nós vamos trazer a palavra. Amanhã é o pregador, a palavra que arde, a palavra com ousadia, com determinação, a palavra que te impulsiona, uma palavra de fé, de ousadia, a partir de 10h20 neste canal ao vivo. Não espere o YouTube te recomendar. A plataforma tem andado aí com algumas oscilações, alguns irmãos não recebem a notificação, mas não confie nisso. 10h20 pode atrasar, adiantar 5 minutos, atrasar um pouco, mas nós entraremos às 10h20, a partir de 10h20, com mais aquela palavra que tem alimentado a tua alma, te feito tão bem. 10h20, ligue aí o seu dispositivo, seja ele o computador, a televisão ou o teu aparelho de celular, iPhone, e abra lá, Igreja em Espírito em Verdade, YouTube, e você vai estar conectado. A igreja sem paredes, a igreja sem fronteiras vai estar se alimentando através do Evangelho do Cristo ressuscitado. Amanhã, com certeza, estaremos juntos. Pois bem, meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre este assunto, a falsa volta de Jesus completo e as 70 semanas de Daniel. No meio teológico, neste cemitério teológico, eles vão criando especulações dizendo que das 70 semanas de Daniel, 60 e alguma coisa já se cumpriram, e de 1948 para cá, eles ficam procurando estratégia, dizendo que é em abril, que é em maio, e nunca chega. E nunca vai chegar. A volta de Jesus dizia respeito aos judeus. O Filho do Homem não tem nada a ver com igreja. O Filho do Homem, ele viria para manifestar o seu juízo sobre o povo de Israel. A igreja tradicional evangélica conta essa história da carochinha prendendo as pessoas dentro da igreja. Você vê que a mensagem não muda. Jesus em breve virá. Nós já estamos, vamos amanhã, a partir de amanhã, vamos entrar em agosto de 2021. Hoje é 31 de julho. Você vê, eles estão dizendo que Jesus vai vir desde que igreja é igreja aí fora. Nunca vem, porque isso já aconteceu.
A Bíblia não fala de terceira vinda, a Bíblia fala de uma segunda vinda. O apóstolo Paulo disse que ele viria uma segunda vez. E quando Paulo escreveu isso no ano 67 aos Hebreus, Paulo disse: aquele que virá não tardará. Então, a igreja criou aí malabarismo, né? E eu queria falar um pouco sobre esta 70 semanas de Daniel. Já conversamos, já falamos, já explicamos, mas tem muita gente nova no nosso canal e eu acredito que isto vai corroborar com a mensagem que nós temos explanado, não é verdade? Porque você veja aí, os pastores dizem: Jesus está voltando. Está voltando quando? Não, que ele não sabe nem o dia nem a hora. Exatamente. Ele disse isso aos judeus, porque seria repentino, senão não seria surpresa. Mas só que ele disse que não passaria daquela geração. Ninguém sabia o dia nem a hora, mas daquela geração não passaria. Ah, e os apóstolos que ficaram incumbidos de anunciar isso, estavam dizendo: ele está à porta, breve ele virá. Ora, um breve que durou 20 séculos. Então eu tenho confrontado esses teólogos e eles não têm condição de me responder, porque é como que um checkmate, não é verdade? Eu perguntei aonde está João e disse que tiraria todos os meus vídeos, hein? Olha o tamanho da responsabilidade. Se eu não tivesse segurança naquilo que eu estou falando, se eu não tivesse consciência de uma afirmação desta. Eu já fiz um desafio, vai fazer 2 anos, nenhum doutor, nenhum teólogo conseguiu me mostrar onde está João, onde estão os homens que ele disse que ficaria, que nenhum deles passariam pela morte até que visse o Filho do Homem. Claro que todas essas coisas foi para Jerusalém. Então, eles vão inventando, né? Vão estudando, vão delirando nas suas especulações, nas suas desonestidades teológicas e não conseguem com clareza falar aquilo que a graça diz com certeza. Então, olha o que diz Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 9, no versículo 24. Eu, quando mostrei isso aqui uma vez aqui, o abençoado diz: e o que você me diz do capítulo 8, do chifre, do bode, do carneiro? Meu irmão, tudo aquilo era uma linguagem de figura. Nós não vamos fazer como o sistema dar uma volta tremenda para falar sobre as 70 semanas. Então veja como se mata a serpente religiosa na simplicidade do evangelho. Leia comigo. 70 semanas estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Segura aqui um pouco. De acordo com o que nós estamos lendo, e os teólogos dizem que as 70 semanas de Daniel são para agora, os fins dos tempos, que uma parte desta semana se cumpriram, 69, e que uma, ou 2, ou 8, eles vão dividindo, tá? Essa loucura teológica. É como se eu vivesse assim, no mês de julho, aí 2 semanas do mês de julho se cumpriu, as outras 2 semanas do mês de julho vai se cumprir uma em 2022, a outra em 2023. Não tem condição de pensar assim. É o que eles fazem. 60 e poucas semanas se cumpriu num tempo, e agora dizem eles, mas disseram isso no ano 1950, 1970, 2000, disseram em 2015, e eles vão, sabe? Então leia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ora, quem é que está ouvindo isso? Não era Daniel? Sim. Qual era o povo de Daniel? Não eram os judeus? Sim. E a que se refere aqui a cidade santa está se referindo a que lugar? O Brasil, a Itália, a França, o Canadá, Tóquio, aonde está a Olimpíadas? Não. A cidade santa aqui nesta passagem se refere era onde? Jerusalém. Ora, as 70 semanas de Daniel estão determinadas sobre
a terra, sobre a humanidade, ou era uma determinação sobre o povo judeu e o epicentro do juízo que seria Jerusalém? Aqui diz que era em Jerusalém. Cidade Santa era Yahushua. Você vê como é tão claro e tão fácil quando não se há desonestidade teológica? Você entende perfeitamente que o que se chama de igreja, na verdade, é uma fraude. Tem o intuito espúrio de esconder a realidade dos fatos e fazer vítimas, vitimizar os incautos, colocando culpa, medo. Você não vê que as pessoas se formaram em teologia para esconder o que a graça mostra com a maior clareza? Você entende que na graça de Deus, o homem não precisa enganar, manipular, porque o texto é claro. E daí para cá, pode-se falar o que quiser do urso, do pé do tigre, pode-se falar da estátua, pode falar o que quiser. As 70 semanas não estão determinadas sobre a vida da igreja. As 70 semanas não estão determinadas sobre o Brasil. As 70 semanas de Daniel, em que eles gostam de delirar, devagar, criar isso, criar aquilo. Tudo isto, diz ali o início do texto, sobre o teu povo. O povo de Daniel não é brasileiro. Daniel não era um gentio. Daniel não era cristão. Daniel era judeu, estava debaixo da lei, praticava o judaísmo, tinham costumes e tradição judaicos. Era sobre o povo dele, o povo judeu, e sobre a cidade santa, Jerusalém e Jerusalém, é que estavam determinadas estas semanas. Como é que os pastores querem dizer que se cumpriu alguma semana e agora é a outra? Vamos terminar de ler. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Vamos segurar essas duas palavras de novo. Então, que 70 semanas estavam determinadas, com qual intuito? Para fazer cessar a transgressão. O que é que se refere essa transgressão? A desobediência à lei mosaica. Quer dizer que as 70 semanas determinadas iriam fazer o quê? Cessar a transgressão. E qual era a outra coisa que as 70 semanas iriam fazer também? Olha lá, para dar fim aos pecados. Quando é que os pecados tiveram o seu fim? Quando ele pagou, rasgou o escrito de dívida, tirou a ordenança e encravou na cruz. Ora, se as 70 semanas de Daniel ainda não se cumpriram, Cristo falhou, porque ele veio para cumprir a lei, ele veio para tirar a transgressão que havia na primeira aliança, 26, para aniquilar o pecado sobre o seu próprio sacrifício. Ora, como é que os pastores dizem que as 70 semanas de Daniel têm que se cumprir? Para as 70 semanas de Daniel ainda ter que se cumprir, Jesus tem que vir de novo, ser crucificado, morrer e fazer o que ele já fez. O que a igreja faz? Anula tudo isso e diz, não, nós estamos vivendo a última semana de Daniel. Ora, pastores, então existe a transgressão da lei ainda? Ora, então ainda existe pecado? Porque se existe pecado, Cristo então falhou, ou Paulo mentiu quando escreveu Hebreus, capítulo 9, 26, onde nós podemos ler, ora, neste caso, seria necessário, Hebreus 9, 26, ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, com a determinação das 70 semanas, se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Ora, se as 70 semanas de Daniel ainda falta uma ou duas ou três se cumprirem, então duas coisas aqui se fica notória. Ou Jesus falou, ou Paulo mentiu quando disse que naquele madeiro
Ele aniquilou o pecado, cumprindo-se então as 70 semanas, quando fez cessar a transgressão. Uma vez que ele cumpriu, que ele removeu a transgressão que havia sobre a primeira aliança, uma vez que ele bradou tetelestai, não resta mais sacrifício a ser feito, porque isso, o sangue de touros e de bodes que não conseguia remover pecados, isso ele fez quando se entregou naquele madeiro, oferecendo a si mesmo como oferta agradável e aprazível ao Eterno. Então você vê que eles não conseguem, diante desses fatos aqui, sustentar as suas heresias, trazendo uma falsa esperança da falsa volta. É uma falsa volta porque ele já voltou e não foi para a igreja, foi para os judeus. Ele não é advogado, a igreja não tem conflito. Ele não é juiz, não há condenação para a igreja. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Como é que eu posso ir para o juízo se o evangelho me garante que quem está em Cristo não está em condenação? Então, é essas coisas que nós vamos aqui batendo neles. 70 semanas, Daniel 9, 24, estão determinadas sobre o teu povo. Era eles que tinham transgressão. Pecado era transgressão da lei. E sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Ora, meu irmão, como é que ainda vai se ungir o santo dos santos? Como é que ainda vai se trazer a justiça eterna se em Hebreus Paulo disse que ele obteve no madeiro a eterna salvação, redenção? Quer dizer que tudo isto que está aqui ainda vai acontecer? Se 70 semanas estavam determinadas sobre o povo judeu e sobre Jerusalém, e ela já sofreu devastação, como isto pode ser notório? Olha o que disse Lucas, capítulo 21, versículo de número 20. Disse Jesus aos seus discípulos: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, e esse exército era o Império Romano, sabe que está próxima a sua devastação. Ora, Jerusalém foi devastada em 70 DC. Em 1948, o que está aí é a formação da ONU. Ela teve a sua devastação definitiva. Depois ele diz no versículo de número 21, então, os que estiverem na Judéia, veja, é o epicentro, é sobre o povo judeu, é sobre Jerusalém. A profecia de Daniel dizia respeito a Jerusalém, ao povo hebreu, povo judeu. Ele diz, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, da santa cidade, da cidade de Jerusalém. Entende assim? Você vê que toda a argumentação da volta do juízo diz respeito ao povo judeu e à cidade de Jerusalém. Ele diz, concorra para dentro da cidade, retire-se, e os que estiverem no campo não entrem nela. 22, porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Veja, versículo 23, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo que ele está falando ali? Jesus de Nazaré, no momento desta fala aqui, está falando com quem? Com o Brasil? Com Ruanda? Com Tóquio? Com Canadá? Chile? Argentina? Buenos Aires? Uruguai? Quem é o povo que está ouvindo ele falar essas coisas? Não é o povo judeu? Não é que a profecia de Daniel disse? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, que eram os dias de vingança e de aflição contra aquele povo. Por quê? Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Esta terra aqui não é o cosmos, esta era a terra de Jerusalém, a terra habitada, era o Aion, é o mundo de então. Depois ele diz no versículo 24, cairão a fio de espada, serão levados cativo para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém, a cidade santa, conforme a profecia de Daniel,
será pisada por eles. Por eles quem? Pelo Império Romano. Ora, por que é que não se ensina isso na escola bíblica dominical? Por que é que tanto tempo esta palavra ficou oculta? Por que é que o sistema pulou esse degrau? Porque isto realmente traz a verdade à tona. E eu não fico preso numa falsa esperança de alguém que disse que iria voltar para um povo e eles me incluem nisso, me colocando com medo. E aí vem as ameaças veladas. Se você sair da igreja, vem mais 7. Se você tiver desviado, Jesus volta e você não fica. E Jesus não volta nunca, porque ele não vai voltar. Não existe uma terceira vinda e não faz nenhum sentido a vinda. A vinda dele foi para o povo judeu. Nós não vamos passar por nenhum juízo. Vê se você consegue ler, por favor. Porque às vezes parece que os meus olhos conseguem ir além da letra. Vê se você consegue ler comigo. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Qual é o povo aqui? Por favor. Eu perguntei a um pastor, seja honesto, diga para mim, quem é que está ouvindo isto? É a igreja de Cristo? Ou é o povo em Jerusalém que está ouvindo ele falar isso? E o pastor me disse, com certeza ele está falando para o povo judeu que se referia à queda de Jerusalém. Eu disse, por que que não se prega isso na igreja de vocês? Ele me disse, não se prega isso, porque o povo vai descobrir que a verdadeira história a ser contada, nós escondemos. E nós não podemos perder o nosso emprego, afinal de contas, disse-me o pastor, nós temos filhos, famílias para sustentar, e eu disse, vocês fazem isso com uma desonestidade teológica, enganando as pessoas, vitimizando, prendendo eles debaixo de uma falsa esperança de algo que vocês sabem que não vai acontecer, porque já aconteceu. Porque a Bíblia é um livro histórico, aonde contra as profecias que se encerraram em 70 DC e o juízo que era contra aquele povo e que vocês colocam a igreja debaixo, prendendo eles como os homens prendem os passarinhos nas gaiolas. Vocês armam armadilhas e o povo, coitado, que não sabe o seu direito, não conhece a história, entra de gaiato no navio e então a expressão entraram pelo cano. A vinda do Filho do Homem, que era o codinome usado por Jesus de Nazaré, não tem nada a ver com a igreja hoje atual. Se era um tratado para aqueles dias, para os judeus, a igreja no primeiro século da era cristã estava sendo admoestada por Paulo que eles não passariam, os gentios que passaram a ser coerdeiro por meio do evangelho, não passariam pelo juízo. É por isso que Paulo disse a eles e não a nós, que eles foram justificados pela graça, que quem estava em Cristo nenhuma condenação haveria, porque a lei do pecado e da morte já tinha livrado os irmãos da transição da lei do pecado e da morte, a lei do espírito de vida. Então esta era a argumentação. Enquanto Paulo preparava a igreja cristã sobre os cuidados de Cristo, os demais apóstolos tinham a incumbência de ir aos judeus preparados com a notícia de que o juiz estava à porta. João, na ilha de Patmos, disse, ele em breve vem, Maranata. Pedro disse, o juízo começa pela casa de Deus. Ora, é fácil entender isto quando não há desonestidade teológica, quando não há desejos espúrios, quando você não quer manter ninguém cativo dentro de uma igreja, sustentando os pastores. Então, por que se colocam medo? Por que se ignoram umas passagens tão claras como esta? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. 24.
cairão o fio da espada e serão levados cativo para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisado por ela. Isto é um fato histórico registrado. Existe aí um livro da CPAD, História dos Judeus, por Flávio Josefo, contemporâneo de Jesus de Nazaré, um judeu historiador. Isto é um fato registrado na história. Jerusalém foi sitiada, o Império Romano invadiu, eles foram levados cativos e só voltaram a ser uma nação em 1948. O templo em Jerusalém foi saqueado, aonde o imperador, ou então general Tito, ainda não era imperador, conforme a profecia de Daniel 9:24, nós não concluímos toda a passagem, tá? 25, 26, e Paulo confirmou que ele entraria dentro do templo em Jerusalém, se ostentando como Deus, querendo ser o próprio Deus. A história relata que Tito, o filho do imperador Vespasiano, entrou dentro do templo, saqueou, matou, de acordo com o que está aqui. E por que é que se oculta isto? Como é que uma igreja de renome lança um livro, conta a história, datada, tudo direito, e não se aplica esse ensino nas suas homilias e anuncia, ele em breve virá? Mas que breve é esse? Que desde os primórdios dos apóstolos diz, ele está voltando, ele está à porta. E os pastores vão enriquecendo. E famílias, e entram, e jubilam, e morrem milionários, e deixam herança, fortunas. Ora, mas pregam um Jesus e vive o contrário do que ele disse. Ele disse para não ajuntar tesouros na terra, e todos eles morrem milhares. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Jesus está vindo. E eles morrem em dias avançados, com planos de saúde, vivendo muito bem, e o povo que vai sustentando, vai dando décima parte do salário, e Jesus está vindo. Só que tudo isso é uma mensagem mentirosa. Jesus não vai vir coisa nenhuma. E eu faço um desafio. Sou um homem de desafios. Se todos os pregadores dizem que Jesus está voltando, então diga ao povo, parem de dar dízimo, parem de contribuir. Digam ao povo, os pastores da igreja pentecostal X não vai receber mais salário, porque nós não podemos ajuntar tesouros na terra. Se vocês afirmam que Jesus vão vir, parem de edificar templos, comprar carro 0 quilômetro, andar com segurança armado, deixem de colocar o carro de vocês no seguro, de construir casa, de construir mansões. Se vocês afirmam que Jesus vai vir e que ele está à porta, ele está aí, deixem de pedir arrecadação, deixem de pedir o dízimo, afinal de contas, Jesus está voltando. Não vão fazer isto nunca, porque o cão jamais vai largar o osso. Nós pregamos o que virou história, está no pretérito, ficou no passado. O juízo era contra este povo. Olha lá o que ele disse. Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejais os que te foram enviados. Quantas vezes que eu reuni os teus filhos como a galinha ajunta os seus próprios ninhos debaixo das asas, e vocês não os quisessem. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Jerusalém, a vossa casa ficará deserta. O juízo era sobre eles que mataram os profetas. Disse Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 4. Derramou o terceiro, que era o anjo, a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és o que eras, o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Derramaram o sangue dos profetas. Quem foi que derramou o sangue dos profetas e estava sendo penalizado? Não foi Jerusalém, conforme ele disse em Lucas 13, 34? Isso não tem nada a ver com a igreja no presente. A igreja
em nível espiritual, que é o que somos, uma igreja espiritual. A igreja de Cristo está sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Ela é constituída de vidas, não é de paredes, não é de nomenclatura. Esta igreja é perfeita. Essa igreja não passa por juízo, é a esposa. Entende? Então, eles vivem procurando toda uma estratégia. E foi como foi mostrado em Daniel. Eu vou voltar lá. Daniel 9, 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, o ungido Cristo, e o príncipe aqui era o filho do imperador, profetizado, falado por Paulo em 2 Tessalonicenses, como um homem da iniquidade que entraria dentro do templo. Ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempo angustioso. Depois das 72 semanas, será morto ungido e já não estará. Ora, se isto ainda não se cumpriu, o ungido tem que ser morto ainda. Diz que depois de morto ungido, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra e desolações são determinadas. Quando isso aconteceu? Em 70 DC. Quem era o povo do príncipe? O povo do príncipe era o Império Romano. Quem era este príncipe? Ora, o príncipe não era um imperador. O príncipe é filho de um imperador. Quem era o filho de um imperador quando Jerusalém foi sitiada? O general Tito. Este era o príncipe na linguagem judaica. O filho do general era um príncipe. Era assim que era visto. Então aqui diz, depois das 72 semanas, será morto ungido e não estará. Ele ressuscitou, acho, né? Não sei se a igreja acredita. E o povo de um príncipe que há de vir, no momento de Daniel ainda não estava, nos dias de Paulo sim, por isso é que Paulo disse o homem da iniquidade, o filho da perdição, profetizado por Daniel e assistido nos dias de Paulo claramente. Também não estava ainda, porque na época de Paulo o imperador era Nero, que morreu em 68, depois veio Vespasiano e que enviou o seu filho como general e que cumpriu exatamente o que está escrito aqui. E o príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Foi exatamente quando Jesus disse aos discípulos, está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra. Aqui a profecia se cumpriu. Como é que os pastores querem que isto aqui se aconteça ainda? Se o santuário caiu, a cidade de Jerusalém devastada. Jesus também confirmou onde você leu comigo em Lucas 21. Ele diz, num dilúvio. O dilúvio aqui foi que pegou fogo. Tá? Aí ele diz, e ao fim haverá guerra e houve desolações são determinadas. Então, dizer que Jesus vai voltar e que as 70 semanas de Daniel ainda vai se cumprir, dizer que tudo isso que eu li para você aqui ainda vai se cumprir, é anular a obra do madeiro. É dizer que ele não tirou a transgressão da lei que havia sobre a primeira aliança, é dizer que Paulo diz que ele veio para aniquilar o pecado, também não conta, e é dizer, então, que a igreja delira nas suas especulações, porque a verdade nua e crua é o que diz esse versículo. Olha lá, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, que é a cidade de Jerusalém e o seu santuário. Aonde estão o santuário para ser destruído? Tem? Não tem. Então tem que se entender que nós, os pregadores da graça de Deus, respaldado na escatologia consumada, no que diz respeito à vinda de Jesus, os pregadores têm que ficar quietos, porque não tem base para se sustentar diante das evidências apresentadas, respeitando o contexto histórico, respeitando a datação das cartas, e isto aqui chama-se checkmate da graça de Deus. Por isso, tenho dito, a falsa volta de Jesus
tem feito muitas pessoas escravas e enriquecido a muitos pastores por aí, porque eles ocultam a veracidade desses fatos. Tenho dito, Jesus não vai voltar, ele já voltou. E faço um desafio a qualquer um teólogo, de norte a sul, de leste a oeste, tá? Aonde está João que Jesus disse que ficaria até ele voltar? Não consegue provar, não consegue explicar, porque isto é uma paulada no focinho dos doutores, tá bom? Um grande e caloroso abraço, te espero amanhã presencialmente, 8h30, abraçarmos, tomarmos um café, darmos um testemunho, crescer na graça e no conhecimento. 9 horas, canal Graça Sem Retoque. Vá lá e se inscreva. O canal Graça Sem Retoque está bombando. Canal Graça Sem Retoque, 9 horas da manhã, o louvor, né? E às 10h20, aquela mensagem que arde no coração. Te espero amanhã. Assim é? Melhor noite. Graça e paz.